Amém. Paz, Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical no dia de hoje, a lição número 3, continuando com os valores do reino de Deus. E vamos falar hoje sobre Jesus, o discípulo e a lei. E eu vou pedir à irmã Benilde para iniciar com uma oração nesta manhã. Pai celestial, Deus eterno, Senhor, te damos graças, Senhor meu Deus, Pai, Senhor, por levantar esta manhã, Senhor. Damos graças, Senhor meu Deus, Pai, por cada bênção que tu tens já derramado sobre nós, meu Deus, Pai, desde lá que nós respiramos, Senhor, nosso caminhar, Senhor. Tudo, meu Deus, Pai, que tu nos tens dado, Senhor. Pai, é um privilégio estarmos aqui na tua casa, Senhor. Pai Santo e amado, meu Deus, te entregamos tudo nas tuas mãos, todo o trabalho, Pai, aqui ser feito, Senhor. Meu Deus, em todas as áreas, meu Deus, em cada ministério, Senhor, que tu venhas abençoar, Senhor. Tu entregamos nas tuas mãos, Senhor, a escola dominical, Senhor. Que tu venhas abençoar, meu Deus, o teu filho, meu Deus, que vai dar esta lição, Senhor. Tu unges com o teu óleo santo, meu Deus, que derrama sobre a sua cabeça, Senhor. O teu óleo, meu Deus, Senhor, Pai, como era feito, Senhor, meu Deus, no Antigo Testamento, Senhor, meu Deus, meu Deus, pelo Arão, Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, no nome de Jesus, Senhor, meu Deus, Senhor, Pai, opera os teus milagres no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, Senhor. E, meu Deus amado, que a tua lei, a tua vontade permaneça em nós, Senhor. A tua graça, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, esteja connosco, meu Deus, neste dia, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, meu Deus, Pai, que esteja a caminho deste lugar, Senhor, meu Deus, tu tragas com a tua paz, Senhor. Tu conduzes cada um com a tua destra, Senhor, meu Deus, livrando todo acidente e todo mal, Pai. Ó Senhor, meu Deus, Pai, sejas presente neste lugar, Senhor. Vem encher os nossos corações, as nossas vidas, Senhor, com o teu Espírito Santo, Senhor. E quebra tudo que é em nós, meu Deus, que nos impeça de chegar perto de ti, Senhor. No nome de Jesus, desde já te agradecemos e tudo pomos nas tuas mãos santas. Amém. Amém. Aleluia. Então, vamos dar início à lição número 3, que se encontra na página 17, na revista do professor, e na página 11, na revista do aluno. E, como já tinha dito, fala sobre Jesus, o discípulo e a lei. O texto áureo encontra-se em Mateus 5:20 e diz: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. A verdade prática diz: os seguidores de Jesus, não chamados a viver a justiça do reino de Deus, são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Esta justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus 5, do 17 ao 20, que diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque, na verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tilde se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim assinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprirá e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Então, nós hoje vamos entrar no tema em que fala, com a chegada de Jesus, será que a lei terminou? Não? Eu acho que nós todos conhecemos a resposta, mas é bom, porque paz do Senhor, irmão Paulino, mas é bom nós estudarmos sobre esse assunto, porque às vezes nós podemos confundir algumas coisas. Nós podemos dizer, então, se a lei não acabou, nós temos que cumprir tudo que está na lei. Então, se estamos a viver no tempo da graça, nós já não precisamos da lei para nada. Nós temos que aprender o que é que Jesus, de verdade, nos ensinou sobre a lei e sobre aquilo que ainda falta cumprir-se, que está escrito na lei, que está escrito no Antigo Testamento. Não é? E então vamos à introdução, que vai nos ajudar a perceber melhor este assunto. Nesta lição, estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito e, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte podemos perceber com clareza que Nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas o cumpriu e o aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus, como nós já lemos em Mateus 5, versículo
20. Então, como Jesus veio para cumprir a lei, nós devemos de continuar a dar seguimento àquilo que Jesus nos ensinou. Porque Ele não disse que a lei passou, mas sim Ele aperfeiçoou a lei. Ele nos mostrou de verdade o que é a essência da lei e não aquilo que os escribas e os fariseus faziam, que era pôr cargas por cima do povo. Jesus retirou essa carga por cima de nós. Amém? Vamos ao tópico 1, que fala: Jesus cumpriu toda a lei. Ponto 1. Um compromisso com o passado. Quando Nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de construir todo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão "não pensem" revela exatamente isso. Mateus 5,17. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Okay? Então, Jesus veio cumprir tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. Se nós formos ler os Evangelhos, igual qual dos 4, todos eles dão referências àquilo que já estava escrito no Antigo Testamento e aquilo que Jesus veio cumprir. E até mesmo Jesus, quando uma vez pregou na sinagoga, ele foi ler Isaías e disse: este tempo chegou. Né? Ele disse: isto se cumpriu. Né? Então, ele mesmo veio cumprir aquilo que já estava escrito. E tudo aquilo que passou, todo o sofrimento que ele passou, a maneira como ele nasceu, mesmo a fugida para o Egito, tudo isso já estava escrito no Antigo Testamento. Isso tudo devia de acontecer. Amém? Ok. Vamos a Romanos 3, 31. E quem encontrar pode ter a gentileza de ler. Romanos 3, 31. De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Amém? Ok. Nós então, o que é que diz Paulo? Nós não anulamos a lei por causa da fé que nós temos. Pelo contrário, estabelecemos, né? Cumprimos, confirmamos a lei através da fé que Deus tem colocado em nós. Amém? Segundo ponto, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, Nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça, conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrogradada ou conservadora, nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Amém? Então nós percebemos aí, e nós conhecemos também esse texto na Bíblia, que Jesus foi muito criticado por parte dos escribas e fariseus. A paz do Senhor, irmãos. E que de verdade ele foi criticado porque era dito que ele não cumpria a lei. Enquanto os fariseus e escribas simplesmente estavam a perder cada vez mais poder, porque quem cumpria a lei era Jesus e estava a interpretá-la da maneira como devia de ser interpretada. Enquanto Jesus mostrava ao povo que havia um caminho para a salvação, os escribas e os fariseus somente mostravam, apontavam os pecados do povo e faziam com que o povo sentisse-se dependente, não de Deus, mas dependente dos escribas e dos fariseus. Então, o grande problema que houve entre Jesus e os fariseus foi que Jesus fez com que os fariseus perdessem qualquer tipo de autoridade que eles tinham construído à volta das leis que Deus tinha dado. Não? E essa não foi a razão por qual Deus tinha dado as leis. Sim, as leis foram entregues para dar honra e glória a Deus e não honra e glória aos homens. Amém? Ok.
Vocês em casa depois podem ler estes versículos, porque são muitos, são textos muito extensos, e vão perceber ainda um pouco melhor, mas eu creio que vocês já conhecem a maioria destes versículos. Terceiro ponto, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, Mateus 5:17, do grego plero, traz a ideia de tornar cheio, contemplar, a completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Mateus 5:21-22. Ora, em momento algum Jesus conflitou com as Escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou, o que era visto como a sombra se deu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo ou dos 10 mandamentos e dos profetas, concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Amém? Vamos então a Hebreus 1:1-3. Hebreus 1:1-3. Quem tiver pode ler. A nós falamos pelos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Ok? Então nós vemos aí que o versículo 1 diz que aquilo que já tinha Deus antigamente falado, concretizou-se através de Jesus Cristo e depois de concretizar-se, ele voltou para a glória e sentou-se à destra de Deus Pai, né? Sentou-se ao lado do Pai. Então nós vemos que Jesus veio para cumprir e não para destruir a lei. E isso é algo que nós temos que ter em mente, porque nós muitas vezes podemos entrar no erro de pensar que a lei do Antigo Testamento era só para o Antigo Testamento e que já não é para nós. Mas enquanto nós percebemos que Jesus, resumindo a lei em 2 mandamentos, dizendo que amarás ao teu Deus, né, e servirás de todo o coração, de tudo, né, todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o espírito, e que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós amamos o nosso próximo, nós não vamos matar o nosso próximo. Estamos a cumprir a lei. Não vamos mentir para o nosso próximo. Estamos a cumprir a lei. Não vamos roubar ao nosso próximo. Estamos a cumprir a lei. Né? Automaticamente, se nós vivemos o amor que Jesus pregou, nós automaticamente cumprimos a lei. Enquanto se nós vivemos para cumprir a lei, podemos fazer as coisas sem amar o nosso próximo. E isso não era aquilo que Deus tinha preparado para o seu povo. Porque tudo o que nós fazemos, devemos fazer com propósito, devemos fazer com amor, devemos fazer porque nós queremos agradar o nosso próximo e queremos agradar, sobretudo, a Deus. Amém? Porque nós até podemos ser sinceros uns com os outros, não mentindo, mas machucando com a verdade. Né? Nós conseguimos fazer isso. Nós, às vezes, cristãos até somos especialistas nisso, porque nós não devemos de mentir, então dizemos a verdade, mas no momento errado. Não é? E isso pode confrontar de uma maneira que vai trazer um conflito desnecessário. Então nós temos que fazer as coisas com amor. Se nós fizermos as coisas com amor, nós vamos dizer a verdade no momento certo. Não é? E não vamos mentir na mesma. Amém? Ok. Segundo tópico. A letra da lei é a verdade do Espírito. Ponto 1. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibição escrita que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7:7-25. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei.
A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Neste sentido, ele serviu como pedagogos, do grego, isso é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Gálatas 2:4. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Amém? Então nós vemos aí já o grande problema que aconteceu com a lei do Antigo Testamento até ao tempo atual. O povo judeu vive ainda pela lei, não aceitando Jesus como Senhor e Salvador, não aceitando Jesus como Messias. O único caminho para a salvação que eles conhecem é através da lei que Moisés lhes ensinou. Então, o povo judeu continua nesse sistema. O problema é que Deus deu a lei para que houvesse, digamos, unanimidade, que houvesse paz dentro do povo, e o povo tomou essas leis ao extremo, radicalizando-se e cumprindo a lei de uma maneira que não agrada a Deus, que é culpando os outros, criticando os outros que não conseguem cumprir as coisas, assim como Jesus foi criticado por não manter o sábado, porque os discípulos estavam a comer com ele no sábado, coisa que os judeus não faziam, né? E então nós percebemos aí que as pessoas chegaram a um extremo. E Jesus mesmo até disse: será que se o vosso boi ou se o vosso gado caísse num buraco, vocês não iam tirar mesmo que fosse sábado? Vocês tinham mais cuidado das coisas, dos animais, das vossas coisas materiais, do que tinham cuidado do vosso próximo. Por isso é que Jesus pregava sobre o amor, porque era isso que estava a faltar. E é isso que o estudo também nos mostra, que a lei se tornou as pessoas frias, tornou as pessoas radicais, tornou as pessoas apontadoras dos erros dos outros, em vez de olhar para si mesmo. Não? E isso pode trazer grandes problemas. Por isso nós temos que ver a lei, nós temos que ver os mandamentos de Deus pelos olhos de Deus, pelos olhos que Jesus Cristo nos deu, através da interpretação que Jesus Cristo nos dá com o seu Espírito em nós, porque senão nós podemos somente estar criticando, não é? E nós não devemos ser críticos. Não nos cabe a nós julgar a ninguém, porque a justiça é de Deus e o julgar é de Deus. E cada um vai ter que passar um dia pelo tribunal, né? Pelo grande julgamento que vamos passar, mas isso é de Deus, não é de nós. Nós devemos de apoiar uns aos outros. E se nós temos uma certa confiança com as pessoas, e se essa pessoa nos pede ajuda, nós devemos de ajudar. E se nós estamos a ver que essa pessoa está a cair em algum tipo de pecado, nós devemos de ajudar. Mas não é apontando e criticando, né? Porque isso nós temos que ser construtivos. A crítica que nós damos deve de ser de maneira que a pessoa possa crescer. E não é dizer, tu fazes isto, tu fazes aquilo, e nós não te dizemos, mas como é que eu hei de sair disto e daquilo? Não é? Nós temos que ser pessoas que ajudam os outros a crescer. Amém? Porque senão nós estamos a fazê-los cair. Amém? Eu sei que esta parte é muito profunda, porque é estes erros que os fariseus e escribas cometeram com o povo. E por isso é que a lei começou... Sim, irmã. Construtivas e há críticas destrutivas. Sim. Sim. Quando são críticas construtivas, ajudam-nos a crescer e ajudam o outro a crescer. Sim. E essas críticas são necessárias. Sim. Porque senão nós não crescemos e continuamos no erro. E continuamos a fazer aquilo que não está correto e que não nos está a ajudar a crescer como pessoa, como indivíduo. Sim. Agora, as críticas destrutivas não se devem fazer. Porque, como tu estavas a dizer, em vez de ajudar, nós estamos a deitar o nosso próximo abaixo. E estamos, efetivamente, a fazer mal àquela pessoa. Em vez de estarmos a ajudar, estamos a destruir, não é? Sim. Mas, efetivamente, há a crítica construtiva e há a crítica destrutiva. A crítica construtiva deve de existir sempre. Sim. Porque senão continuamos a fazer aquilo que não devemos. Sim. E aquilo que não nos ajuda a crescer como indivíduos. Sim, isso é um ponto muito importante que a irmã Elizabeth estava a dizer, porque
a crítica em si, né? A crítica construtiva é essencial, é necessário, mas nem sempre vai ser aceito. Isso também temos que ter em mente, porque isso às vezes vai haver conflitos porque nós estamos a ser sinceros uns com os outros, claro? Para aceitar a crítica. Sim. Que neste caso é construtivo, não é? Yeah. Devemos ser humildes Yeah. para conseguir aceitar e dever aceitar. Porque se não somos humildes, nunca crescemos. Continuamos sempre o nosso ego Yeah. e não passamos daí. Sim. Sim. Por isso nós vemos que, né, é necessário nós também conhecemos a lei, é necessário que nós passamos os valores que Jesus nos tem ensinado. E é isso que nós estamos a ver que na sociedade atual está a tornar-se cada vez mais complicado. Porque nós vivemos em tempos em que as pessoas já não querem ouvir o que o outro diz. Nós vivemos, digamos, biblicamente, a humanidade tem 6.000 anos, não é? Biblicamente. E então nós vivemos há 6.000 anos de uma maneira. E nós estamos a ver que cada vez mais nós estamos a fugir daquilo que não somente é os valores de Deus, que estão sobre todos, mas também aquilo que eram os valores humanos. Enquanto as pessoas antigamente buscavam a união, nós estamos a ver que há cada vez mais individualismo, não é? Cada vez cada um quer mostrar que a sua maneira de viver é a única maneira correta de viver. Enquanto antigamente, eu acho que no tempo dos meus pais, no tempo dos meus avós, as pessoas viviam mais pela sociedade, né? Por exemplo, no campo necessitavam um do outro, porque tão depressa um precisava ajuda no seu campo, outro precisava ajuda no outro, então eles vinham fazer num dia num lado, no outro dia fazer. Apoiámos um ao outro. Aqui a Alemanha passou por 2 guerras, e as pessoas, depois das guerras, claro que a guerra em si não é coisa boa, mas as pessoas se apoiaram depois da guerra, porque eles tiveram que reconstruir o país. Não é? E nós vimos que havia mais união entre a humanidade. E agora, se nós formos a ver, cada um pensa mais em si. E então aí a crítica já não tem espaço. Porque é igual ser construtiva ou destrutiva, a crítica já não tem espaço. A crítica destrutiva, claro que nunca devia ter espaço, mas nem a crítica construtiva muitas vezes é aceita, infelizmente. Nós vemos a dificuldade que os pais têm hoje em dia de ensinar os filhos, porque os filhos aprendem na escola outras coisas, ou aprendem diferente do que aquilo que nós ensinamos. Nós vemos a dificuldade que existe talvez no trabalho, porque um colega não quer aceitar talvez que ele está a fazer o trabalho de uma maneira errada, então há discussões com os chefes, há discussões com os colegas. Não é? Então nós vemos que a crítica, sim, é necessária, mas também temos que saber dizê-la e temos que também saber recebê-la. E a irmã tocou no ponto certo, né? Também temos que ser humildes. Não temos que ser humildes. Amém. Muito obrigado pelo esse acréscimo. Ok. Vamos ao terceiro ponto. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento obedecendo perfeitamente à lei. Cumpriu os tipos, sombras, símbolos e profecias. Não, esperem. Tá. Ok, o texto é parecido. Símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus e, por isso, hoje, os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. De palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Amém? E é interessante, quando eu estava a preparar o estudo, esta semana fui confrontado com este texto, né? Que vamos abrir em 2 Coríntios 3, 6. Segunda Coríntios 3, 6. E quem tiver pode ler. Esta
também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não pela letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém. Obrigado, Adelaide. Então, quando lemos isto, nós podemos pensar que Paulo está a dizer que todo tipo de lei vai nos confrontar, todo tipo de palavra vai nos matar, não é? Que nós não podemos ter crescimento se viemos pela lei, mas pelo contrário. A letra pode matar se é interpretada da maneira errada. Se nós lemos a lei e não a percebemos e não a aceitamos como essa, nós vamos só ver o castigo que a lei nos pode dar. Não é? Porque as leis têm essa função, não é? Têm sempre uma consequência. Cumpre a lei, tudo bem. Não cumpre a lei, tem uma consequência. Não é? Então nós percebemos que se nós só vivemos pela lei e vemos aquilo que ela nos critica, aquilo que ela nos acusa, nos aponta, nós podemos sentir que somos mortos. Não é? Somos mortos no interior, somos mortos exteriormente pelas pessoas que nos acusam dos erros que nós cometemos. Não é? Mas o Espírito é que vivifica. E é isso que tem que ficar claro. Através de Jesus Cristo, nós hoje em dia vivemos a lei, mas ela está no nosso coração. Já não é a lei que está escrita em pedras, já não é uma lei que, digamos assim, uma lei que as outras pessoas nos apontem. Claro que há pessoas que vão nos apontar e claro que até há, digamos, igrejas que vivem dessa forma que se chama legalistas, né? Que estão muito apegados na lei e não percebem aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Que Jesus Cristo ele veio cumprir a lei. Quer dizer que nós cumprimos a lei através de Jesus Cristo. Quer dizer que todos os rituais que fala no Antigo Testamento foram cumpridos através de Jesus Cristo, através da salvação. Jesus foi o maior sacrifício. Não vale a pena nós hoje em dia pegarmos num cordeiro e matarmos por expiação dos pecados, porque Jesus fez esse. Ele é o nosso cordeiro. Ele morreu pelos nossos pecados. Por isso, se nós formos ver o Antigo Testamento, se nós formos ver a lei, nós vemos que ela se concretizou através de Jesus Cristo. E nós somos salvos quando declaramos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então a lei se cumpriu através de Jesus Cristo e vive hoje em nós. Amém? Nós não matamos porque Jesus Cristo não matou. Pelo contrário, Jesus Cristo morreu para que ninguém tenha mais que morrer. Amém? Então nós, automaticamente, através de Jesus Cristo, nós podemos ter um espírito vivo. Nós podemos ter a lei viva em nós. Enquanto a lei, a letra, enquanto a lei do Antigo Testamento só acusava. Né? Mal interpretada, porque é o mesmo Deus. Nós não podemos dizer que Deus veio para acusar. Deus veio dar normas, porque nós temos que pensar, nós hoje em dia, quando nascemos, nós nascemos num sistema de leis. Né? Aqui na Alemanha há um sistema, há a Constituição, que existe em todos os países, há as leis básicas, né? Que nós não devemos roubar, não devemos matar. Isso está tudo também das leis humanas. Né? E isso mesmo foi Deus que teve que fazer com o povo, porque o povo vivia em tempos que não havia lei nenhuma. Eles não tinham direção, eles faziam o que queriam, eles não sabiam se era bem matar alguém ou não. Como nós vimos logo com Caim e Abel. Ele irou-se e matou o irmão. Ele nem sabia se isso era certo ou não, ele depois só soube depois que Deus lhe disse que isso ia ter consequências. Mas Deus não o matou, Deus não o matou porque ele também sabia que era necessário haver leis. Então, com Moisés, chegaram as leis. Foi Deus que lhe deu. Amém? Então, é necessário ter a lei para que haja uma ordem. Mas quem cumpre a lei é Jesus Cristo, em nós. E nós seguimos por causa de nós seguirmos a Jesus Cristo. Amém? E é isso que nós temos que perceber, porque senão nós vamos entrar numa vida radical, em que nós vamos tentar cumprir todas as leis. E então, para que é que houve a graça? Para que é que veio Jesus Cristo? Se nós estamos a tentar ser salvos pela lei. Seria em vão. Não é? Amém. Quarto ponto. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Que nós estamos incluídos nesses discípulos. Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa. Está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo que dinamiza a vida interior do cristão.
Portanto, é Jesus Cristo que impacta, aperfeiçoa e, por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Amém? Nós vamos ler todos estes versículos para perceber a validade da lei no tempo atual. E vamos começar em Matezinha. Pode ler Romanos 7, 12. A irmã, desculpa, não sei o seu nome. Melita. Irmã Melita, pode abrir Romanos 3, 38. Bem-vinda também. Amém? Romanos 3, 31. A irmã Benilde pode abrir Romanos 13, 8 a 10. O irmão Maximino pode abrir Gálatas 5, 14. A irmã Elizabeth pode abrir Romanos 8, 2 e versículo 9. 8, 2 e 9. O irmão Paulino pode abrir Gálatas 5, versículo 6. A irmã Adelaide, Gálatas 5, versículo 25. E o irmão Alberto, Gálatas 4, do versículo 3 ao versículo 7. E assim conseguimos dividir os versículos todos, ok? A irmã Tezinha, Romanos 7, 12. A irmã Melita, desculpe, irmã, eu que também já tenho a doença daqueles que estão aqui à frente, é de esquecer os nomes. 3:31. Romanos 3:31. A irmã Benilde, Romanos 13, 8 a 10. Irmão Maximino, Gálatas 5, 14. A irmã Elizabeth, Romanos 8, versículo 2 e versículo 9. E o irmão Paulino, Gálatas 5, 6. A irmã Adelaide, Gálatas 5, 25. E o irmão Alberto, Gálatas 4, do 3 ao 7. Ok. Quando tiverem, podem. 7:12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém? Então nós vemos que a lei é santa. Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Amém. Muito obrigado. Irmã Benilde. É ninguém que faz coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Ok, muito obrigado, irmã Benilde. Irmão Maximino. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o Senhor, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém. Obrigado, irmão Maximino. Irmã Elizabeth. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei e do pecado e da morte. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Amém. Obrigado, irmã Elizabeth. Irmão Paulino. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Amém. Obrigado. Irmã Adelaide. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém. Obrigado. Irmão Alberto, para finalizar. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E por seus filhos Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Alberto. Então, nós, nestes textos todos, resumindo, né, nós percebemos que a lei nunca foi abolida, mas sim concretizada em Jesus, e a lei se concretiza nas nossas vidas através do sacrifício de Jesus Cristo. Amém?
que nos tirou de uma aparência, né? Nos tirou de uma aparência da lei, porque os fariseus aparentemente cumpriam a lei, mas no interior não o faziam. Não? E isso é uma das críticas que Jesus também faz aos fariseus, é que eles exigem do povo leis que eles mesmos não dizem. Né? Jesus diz, em suas palavras, ele diz que vocês pedem a lei e vocês mesmo não sujam um dedo. Né? Como quem diz, vocês deixam o povo fazer tudo aquilo que está escrito na lei e vocês mesmos estão aceitados, parece que sois os reis deles. Mas não foi para isso que Deus os escolheu. Não foi para isso que Deus chamou os levitas. Os levitas que tinham esse cargo no templo, não foi para isso que Deus os chamou, mas sim para servir a Deus e servir ao povo. E para transmitir aquilo que Deus queria para o povo. Mas eles começaram a tornar-se arrogantes, em outras palavras. Pensaram a tornar-se acharam-se mais importantes do que os outros, porque tinham recebido esse serviço. E eu creio que também é por isso que Jesus veio, para mostrar, né? E não veio da tribo de Levi, mas veio sim para mostrar que Deus quer comunhão com todo o povo, que Deus dá acesso até mesmo aos não-judeus, sabemos que foi uma das primeiras discussões que houve entre os discípulos de Jesus e Paulo que queria ir pregar aos gentios, e Pedro teve que ser Deus mesmo a mostrar que o Espírito Santo também era para os gentios, que a salvação também era para os gentios. Não é? Sabemos que foi Pedro com Cornélio, não é? Que foi Deus que batizou um gentio antes de Pedro fazer alguma coisa. Não é? E aí nós percebemos que, ou Pedro percebeu que a salvação é de verdade para todos, e por isso nós estamos hoje incluídos nesse pacote da salvação. Não é? Hoje temos acesso à salvação através de Jesus Cristo, não porque somos judeus, mas sim porque queremos que Jesus é Senhor e Salvador. Amém? Terceiro tópico, a justiça do reino de Deus. Ponto 1. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18 e 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, que quer por omissão, esquecimento, quer por transgressão, desobediência. Assim, como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina, a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Amém? Como Jesus veio à terra para cumprir a lei, e Jesus mesmo cumpriu a lei, nós devemos de cumprir a lei. Amém? Mas dirigidos pelo Espírito Santo, para não radicalizar a lei. Amém? Nós precisamos de ter a mesma misericórdia e a mesma graça que Deus tem. Porque se Deus olha para mim, sendo um pecador, e vê em mim algo que pode amar, um filho querido, nós não podemos olhar para os nossos irmãos como pessoas que são todas pecadores e há cristãos que infelizmente chegam a esse ponto radical de dizer distancia de mim porque tu és pecador. Mas nós somos menos pecadores. Será que nós podemos a 100% dizer que nunca pecamos? Não? Eu acho que não. Mesmo depois da nossa salvação, nós às vezes temos tantos pensamentos durante um dia que podíamos ser acusados por causa dele. Não? E Jesus não foi Jesus mesmo que disse que se nós nos nossos pensamentos pensarmos mal do nosso irmão, estamos a cometer homicídio? Então, será que não estamos já a pecar? Então, só mesmo pela graça de Deus. E é essa mesma graça que nós temos que ter com os nossos irmãos. Talvez alguém vai nos ferir, talvez alguém vai nos acusar de alguma coisa, mas nós temos que ter a mesma graça e misericórdia que Deus tem connosco. Amém? E se nós tivermos isso, e se agirmos com amor, a nossa vida de verdade pode melhorar. A nossa vida de verdade pode ter um rumo melhor, se nós tivéssemos essa misericórdia que Deus também tem connosco. Porque se Deus olhasse para nós como nós somos verdadeiramente e não visse em nós Jesus Cristo, acontecia como no Antigo Testamento. Haveria o deserto e montes de pessoas que iam lá dentro do buraco. Não é? Então nós temos que ter isso em mente. Quando falamos com alguém, quando talvez temos alguma crítica com alguém,
nós temos que ter a mesma graça e misericórdia que Deus tem, agir do mesmo amor, porque se Deus agisse connosco, nos julgasse da maneira como nós julgamos, que isso Ele vai fazer no final do tempo, não é? Se Ele julgasse connosco da maneira como nós julgamos, eu acho que seria muito, muito ruim, não é? Seria muito, muito ruim. Amém. Segundo ponto, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei-obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmo. No Novo Testamento há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. Quase todos conhecem esse texto. O fariseu que, por meio de sua justiça própria, achava-se melhor que o publicano. O sacerdote e o levita que, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo, que é na história do bom samaritano. Não é? Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual. E não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa e assim entrar no reino de Deus. Amém? Ok? Então nós percebemos em vários exemplos que as pessoas pensavam por ser bonzinhas que eram tão bonzinhas que Deus tinha que os receber no céu. Não é? Deus tinha que achar que eles são as melhores pessoas do mundo. Não é? Vimos isso com o rico, que depois pensou, porque era uma pessoa boa, que podia continuar com todas as riquezas que tinha. Não quer dizer que não pode haver cristãos ricos. Não é? Eu acho que nós dizemos sempre, quando falamos sobre essa parte, nós dizemos isso. Mas nós não podemos colocar a nossa fé nas riquezas que nós temos, no material que nós temos. E às vezes nem precisamos ser ricos. Às vezes basta ter um bom trabalho, ou ter alguma casa, ou algum carro bom, e nós já nos achamos e orgulhamos de nós mesmos. Não é? Pensando que nós somos os melhores de todos. Mas não é isso que Deus quer de nós de verdade. Não é isso que Deus também tem agrado em nós com isso. Não é? O que tem agrado a Deus é nós sermos pessoas que querem o seguir e que amam a Ele e amam o próximo. Amém? Ok, vamos a Romanos 3, 21 e 22 e Romanos 8, 2 a 5. Talvez a irmã Terezinha pode abrir Romanos 3, 21 e 22 e a irmã Melita, sim, Romanos 8, 2 a 5. Vou ter que escrever aqui o nome porque senão não entra. Romanos 3, 21 a 22, irmã Terezinha, e a irmã Melita, Romanos 8, 2 a 5, por favor. Romanos 3, 21, 22. Isso. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Amém? Obrigado, irmã Terezinha. Romanos 8, 2 a 5. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Amém. Muito obrigado, irmãs. Então nós percebemos aí, mais uma vez, que de verdade a lei é justa, a lei é algo necessário para nós, mas que só se pode cumprir através do Espírito que habita em nós. Amém? Só se pode cumprir através de nós seguirmos a Jesus Cristo, porque senão a lei vai ser uma lei que nos vai condenar.
Mas se nós, assim como estava no, acho que era o versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei se cumpre em nós se nós andamos pelo Espírito. Se nós não seguimos a nossa própria vontade, ou seguimos a lei pela nossa própria força, mas sim seguimos a lei através da força de Deus em nós, ela vai se cumprir em nós. Amém? Incluindo todas as promessas, porque quando a Bíblia fala da lei não é só dos 10 mandamentos. Fala de tudo aquilo que está resumido no Antigo Testamento. Amém? Conclusão. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos cumprir a lei através de Jesus Cristo. Amém? O Espírito Santo sempre nos vai guiar a fazer as coisas certas. E automaticamente vamos cumprir com a lei. Né? Porque a lei não é algo ruim, a lei não é porque foi dada por Deus, então a lei é algo essencial, é algo bom para nós, mas nós como humanos é que muitas vezes a levamos a um ponto extremo, levamos a um ponto radical, e não, muitas vezes esse radicalismo não é para connosco mesmo, mas é para com os outros. Amém? E então nós não vamos deixar que a lei nos mate, mas sim vamos buscar o Espírito que nos vivifica. Amém? Para a semana que vem teremos a nossa reunião administrativa e Santa Ceia, por isso em 2 semanas, se Deus permitir, estaremos falando sobre a lição número 4, que fala resguardando-se de sentimentos ruins, que eu acho que é um tema muito interessante. Amém? Vamos ver então o que é que a palavra nos ensina sobre os sentimentos ruins que nós possamos ter como seres humanos. Amém?